Olá, tudo bem? Começa agora o nosso Em Prosa, programa que traz um bate-papo aí despretensioso para conhecer as personalidades da nossa região. Quem vem bater este papo, um dedinho de prosa, com a gente é Pedro Luiz, a voz mais conhecida da cidade, provavelmente, será? Seja bem-vindo, Pedro Luiz Beliski, radialista. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Tânia. Um abraço para você, tá bom? Gratidão por participar do seu programa. Um abraço a toda a equipe da TV Câmara. Vamos bater um papo, falar um pouquinho da vida. Bater um dedinho de prosa aqui, só que a proposta do nosso programa, você que nos acompanha já sabe que é ir na casa da pessoa, tomar um cafezinho ali na copa, na cozinha, mas estamos no estúdio. Por que, Pedro Luiz? Pois é. É mais sua casa do que sua casa, né? Então, eu até estava pensando nisso, né? Eu fico mais na rádio do que em casa, né? Eu saio de manhãzinha, a gente trabalha. E isso foi durante toda a vida, né? Logo no início da manhã, ali, 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, a gente já está aqui. E nós ficamos durante todo o dia, porque além da parte artística, nós temos uma atividade comercial também, né? Um radialista no interior, ele tem que fazer as duas coisas, ele tem que falar, ele tem que representar a empresa, né? E isso é normal no interior, diferente das capitais, apesar que os grandes comunicadores na capital também, eles têm as suas agências, eles trabalham também comercialmente, né? Têm suas equipes. Então, guardadas as devidas proporções, está todo mundo no mesmo barco. Então eu fico aqui, artisticamente ou comercialmente, durante todo o dia e só vou no final da tarde. A casa é só para dormir. E final de semana. Final de semana, é importante ter esse descanso. Para dar atenção lá para a família. Né? Mas são 48, quase 48 quase, anos vou de para o carreira. ano 48, né? Eu completei agora 47 anos, né? Estamos no ano 47 e entrei aqui no dia 1º de janeiro do ano de 1976. Era uma criança. 18 anos. Eu, na verdade, eu tinha 19 anos, porque naquela época, o menor de idade ele não podia trabalhar em veículo de comunicação. Ele podia já trabalhar no comércio, atividade até na fábrica ou em fábrica, né? Mas em meios de comunicação, em veículos de comunicação, ele não podia trabalhar. Só que eu frequentava aqui, porque tem bem rapidamente, o meu pai, ele trabalhou 44 anos aqui na rádio, ele era discotecário, tomava conta de discoteca da rádio, e a nossa família era caseira dos transmissores da rádio. Então, desde os 4 anos de idade, é que eu já ouvia a emissora, conhecia toda a programação. Por quê? Porque nós tínhamos a obrigação, dever profissional, de ouvir a rádio. Porque quando a rádio saía do ar ou dava algum problema ali com o som, a gente já tinha que imediatamente fazer o reparo dentro daquela... A gente, que eu digo a família, né? O irmão mais velho, a minha mãe, o meu pai, que era o Paulo Beliski, né? Que era o caseiro realmente da emissora. E eu conheci o time aqui da rádio, por quê? Porque lá era uma área ampla, né? Transmissores, era uma casa ali. Então os comunicadores aí, o Santos Curseiro, o pessoal da época, Zé Luiz, Santos Curseiro, os operadores de som, não era incomum deles irem no final de semana com a família para ir lá para fazer um almoço, um churrasquinho, né? Campo, né? Numa casa grande e tal. Então eu convivi com o meio de comunicação desde criança. Então não teve nem chance de se apaixonar por outra área. Pois é, eu nem tentei, né? Porque eu, 14 anos de idade, não podia trabalhar aqui. Eu fui trabalhar em fábrica, né? Para ajudar a família. Mas eu sabia que quando tivesse com 18 anos, talvez não tinha outro destino. E com 18 anos, eu vim aqui para a emissora. Fui dispensado do Exército, né, por excesso de contingente na oportunidade. A rádio ficou esperando esse acontecimento, e assim que eu fui dispensado ali do Exército, eles me contrataram aqui para a emissora, e daí eu comecei a minha atividade. Detalhe, né, que muita gente não sabe, a carreira começou aqui mesmo, na difusora. Começou como operador de som. Eu comecei a trabalhar como operador de som. Trabalhava inclusive no horário das 9 ao meio-dia e das 18 às 21 horas. Eram 6 horas por dia, o operador de som era lei trabalhar 6 horas por dia, né?
E ali eu comecei, eu fui operador de som do J. Bonani, do Anacleto Rosas, né? São ícones da comunicação de Taubaté, Silva Neto. É impressionante, eu peguei como operador de som, eu fazia de manhãzinha o Anacleto Rosa, depois eu fazia o programa do J. Bonani, né? Algumas folgas que o operador era o Pedro Galvão de Carvalho. Mas trabalhei com o Bonani, fazia o Santos Curseno e depois o jornal, no meio-dia, com Silva Neto, né, que é a grande referência em comunicação. Silva Neto foi gerente aqui da emissora. Né? Então, trabalhei com os grandes, com os melhores. Né? Então, quem precisa da faculdade tendo esses professores aqui, né? Eu tinha prática, né? Eu não tinha teoria. Né? Apesar que naquela oportunidade nós estávamos ainda caminhando para a profissão, né? Ou seja, tanto é que a profissão do radialista, do jornalista, radialista surgiu em 1976, dando 2 anos para mudança, para preparo, para exigência, e foi nesse patamar que eu vi a necessidade de ter a faculdade para trabalhar no meio de comunicação. E é super importante, mas não tenha dúvida que o prático soma demais, né? Porque uma coisa é a teoria, né? Você receber a teoria e tudo mais. Agora, os veículos que possibilitam uma prática, né? Eles fizeram os grandes profissionais da comunicação. A faculdade te prepara para realmente chegar lá e aprender de fato depois na prática. Se você errar na prática, você não vai poder falar que não sabia, né? Porque você teve na faculdade. E como foi passar, então, toda a sua vida, praticamente, no mesmo emprego, né? No mesmo não, sempre rádio. No mesmo cargo, mas fazendo... Sempre fazendo a mesma coisa. Foi a única coisa que eu fiz da minha vida. Exceto 14 anos, eu fui tecelão na Fitejuta, trabalhei na Fitejuta como tecelão durante 4 anos. Né? Eu sempre digo que... tem uma afirmação daí que eu dizia assim, que quando eu morrer eu quero ser sepultado em pé, porque eu quero continuar vendo, eu quero continuar olhando o mundo. Né? Por quê? Porque são 47 anos você vendo o mundo. O grande poder da comunicação, que difere, por exemplo, do comércio, você está dentro da sua loja, você vê o dono da loja, vê os vendedores ali, mas... o habitual existe, é todo dia aquilo que você vai fazer. A fábrica, mesma coisa. E aqui, no meio de comunicação, no meio rádio, cada dia é um dia. Não existe um dia igual ao outro, né? Cada dia é um assunto, é uma notícia, é aquilo que aconteceu no dia anterior, é aquilo que está acontecendo no momento. Então, a vida passa muito depressa para quem faz comunicação, ela não é lenta. A vida está passando muito depressa para todo mundo, mas realmente para a comunicação... Não, para o meio de comunicação, eu sempre falo isso, né? Que eu acho que a vida, 24 horas é 24 horas em qualquer área, mas as 24 horas que você passa dentro de um veículo de comunicação, seja impresso ou eletrônico, rádio, TV, a dinâmica faz você passar pela vida e não ver que viveu. Falei, nossa, eu já estou com isso de idade, já estou com tantos anos de profissão, você não nota. E não pensa em parar? Quando pensa, daí a gente já começa a sentir falta, né? Eu acho o seguinte, eu acho que na comunicação ainda é assim. Você pode não querer parar, né? Mas a própria vida te obriga, né? Acho que depende do comunicador também. Não, depende do comunicador e depende também do seu valor. Não difere de qualquer outra área. Você continua dando dinheiro para o patrão, mais do que ele está gastando com você, você fica. Sabe? Apesar de você ter os anos de casa e tudo mais, até um certo ponto, acho que o empresário segura, mas depois ele não consegue segurar mais. Ele também precisa do novo. Ele precisa de quem está chegando. A partir do momento que você está ocupando um espaço, você está bloqueando a entrada de novas vidas, de nova visão, nova mentalidade. Eu penso sempre nisso. A primeira ponta eu falo, não estou atrapalhando, eu não estou prejudicando. Eu sempre procurei trabalhar com outras pessoas, trabalhar em equipe.
E trabalhei com muita gente nova, né? Gente que está chegando, então naquilo que eu pude explicar. Eu acho que a própria convivência não precisa dizer, olha, eu vou ensinar você a fazer rádio. Como é que você faz um programa? Não, isso não se ensina. É a convivência. A partir do momento que eu acompanhei um Santos Cursino no Silva Neto, eles não pararam para me ensinar, eu aprendi. Né? Ou pelo menos acho que aprendi. Né? A mesma coisa é quando você pega um estagiário, um pessoal que está chegando agora, a convivência faz com que eles aprendam, só eu que ensino, não é a vida, né? É o meio. Às vezes as pessoas pensam, nossa, quase 48 anos de carreira, é bastante coisa, é uma vida. E existe aquela máxima do trabalhe com o que você goste e você não trabalhará um único dia da sua vida. É uma verdade ou é um mito? Então, eu não sei, dizem que foi a frase de Félix Guizar, né? Dizem que era Félix Guizar, mas eu não sei se naquela época já tinha um fake news, né? Que o cara para falar a frase ganhar corpo, né? Não, porque uma coisa é você falar uma frase, a outra é um Félix Guizar falar, a outra é um presidente falar, um estadista falar, o pessoal coloca, foi esse que falou isso e tal, para ganhar peso. Aquilo que eu faço em matéria de comunicação é entrega sem suor, é entrega com espírito, é entrega com o coração. Tem um trabalho que precisa de muito esforço para ser feito. E o outro é com espírito, né? Então eu tenho um espírito artístico, né? Então vou lá e faço, não me dá nenhum esforço, nenhum desgaste, né? Acho que dá mais desgaste o que acontece fora da profissão do que na profissão, né? Porque o artista ele não gosta de receber muitas críticas. Ele gosta de criticar, mas ele não gosta de ser criticado. Então, quando ele é criticado, ele está fora da zona de conforto, ele se revolta. Mas eu, durante todo esse tempo, também aprendi esse lado. Se você fala o que você quer ouvir também. Com certeza. Não tem outro jeito de ser. Agora uma pergunta difícil, eu sei que ela é difícil. Quais são os momentos, assim, não vou pedir porque um é mais difícil ainda, mas mais memoráveis, assim, da carreira? Tipo, não, neste dia, com essa transmissão... Entrei para a história. Entrei para a história. Não sei, não tem como fugir do 29 de novembro de 1979, né? O estádio lá na época era Parque Antártica, né? O campo do Palmeiras, quando o Taubaté disputou o título, né, de acesso com o time do São José. Eu era repórter de campo da emissora, né? Então eu estava lá com o microfone, ouvindo os jogadores e tudo mais, fui eu que corri para o meio de campo e acabei reportando, pegando ali a fala e o choro, né, de jogadores do time do Taubaté. Então, na sua carreira já teve várias editorias cobertas. O jornalismo esportivo tem esse ladinho mais especial ou não? Olha, eu tive duas fases em rádio. A primeira fase foi do Pedro Luiz, comunicador, Pedro Luiz, apresentador de programa. Eu apresentei um programa aqui na emissora na década de 80 e 90, que o nome do programa era Show da Manhã, e eu fazia a apresentação. Mas eu acho que na década de 80 e década de 90, esse programa Show da Manhã, que tinha o Rádio Utilidade, o próprio nome, né, já dizia isso, Rádio Utilidade, ser útil, né? Então o que acontecia? Eu fazia um programa do estúdio que tinha uma fila que ficavam lá 50, 60, 70 pessoas nessa fila por dia na porta do estúdio. E eu atendia um ouvinte por telefone e um ouvinte pessoalmente. O programa começava às 9 horas da manhã, depois passou a ser 8 horas da manhã e ia até meio-dia, depois passou a ir até 1 hora da tarde. Meu Deus, sem pausa. Sem pausa e com pouca música, era pouco ali só para um descanso, tomar um café, coisa parecida. Colocavam uma música na época, porque o resto era só o ouvinte falando. Então eu ficava ali no microfone, o ouvinte entrava, chegava no microfone, sentava, falava assim, como é que é o nome da senhora? Dona Maria, Dona Maria, a senhora mora onde? Mora na Vila São Geraldo. Pois não, o que eu posso ser útil?
E não teve nenhuma saia justa nessa surpresa? E aí a pessoa fala, não, eu tenho uma bicicleta para vender, eu tenho uma TV para vender, eu tenho um jogo de cozinha, eu tenho um carro para vender, tenho uma casa para vender. Era dela a pessoa. E daí ela falava, eu fazia a pergunta ali, coisa e tal, e ela passava o telefone. Tinha casos, ela saía daqui, quando eu chegava na porta da casa dela, já tinha 3, 4 pessoas esperando ela chegar para poder comprar aquilo que ela estava vendendo. Então, esse programa foi realmente um absurdo, né? Você fez uma pergunta? Se não deu nenhuma saia justa da pessoa brotar ali e falar o que não estava combinado. Teve, mas deixa para lá. Não, teve, sem pôr nome, teve caso de pessoas, tipo assim, eu esqueci o documento no carro de uma pessoa. E daí ele dá o nome da pessoa e ele falou, o que esse documento estava fazendo, o que essa pessoa estava fazendo dentro do carro. Coisas assim, sabe? Acontece que não pode, você não escapa disso, né? Mas foram poucos casos. A maioria era utilidade mesmo, né? Utilidade pública, as pessoas vendendo, comprando, trocando, isso foi muito bom. Você, eu já perguntei do momento memorável de uma saia justa, agora vou perguntar Então, aí esse lado do Pedro Luiz comunicador, que foram 20 anos, acabou se transformando, até porque eu peguei uma agilidade de pensar muito rápido, né? Porque você está com movimento, você tem que pensar rápido e tal, né? Sair de saia justa e tudo mais. Aí eu fui para o jornalismo, né? Que foi no ano 2000 e há 23 anos eu faço jornalismo. Então, somado, dá tudo isso de carreira. Alô, amigos, agora 7h20, estamos aqui com o Jornal da Rede da 99 FM. Abraçando você, ouvinte de Taubaté, de todo o Vale do Paraíba. Um bom dia, você acompanhando aqui as principais informações nesta manhã de quinta-feira. Então vamos conferir aqui informações do trânsito no Vale do Paraíba, rodovia Presidente Dutra e também a rodovia Oswaldo Cruz. Muito obrigado pela visita aí da TV Câmara, foi um prazerzaço falar um pouquinho sobre a nossa vida aí no Em Prosa. Muito obrigado a Tânia, ao Vitor, ao Cadu, a toda a equipe da TV Câmara. Valeu mesmo, hein? Bater essa prosa com vocês. Aquele abraço. Se puder escolher, quero largar tudo, quero fazer só um estilo, seria qual? Eu preferia fazer o estúdio. Na conversa com a população. Conversar com a população, conversar. Você sabe por quê? Quando você entra em algumas outras áreas, como na política, você tem muita coisa que você não pode falar. Não é porque você não quer falar, é porque você não pode falar, você tem compromisso. Você tem compromisso com uma empresa que não é sua, você não é dono da rádio, você não é dono do programa. Então você tem que seguir a cartilha, sabe? Então se essa cartilha eu não concordar e estiver fazendo um trabalho contra aquilo que o editorial do programa pensa e quer que seja feito, você entra em conflito. E tem que engolir o sapo. E aí você tem que engolir o sapo. Como ouvinte já não tem isso, é o ouvinte que está falando e você não toma devido cuidado para não surgir nada que venha ferir, né, outras pessoas, o ouvido de outras pessoas, mas o ouvinte é muito difícil isso acontecer. É mais no sentido realmente daquilo que você pode falar. Eu acho que com o povo eu falo tudo o que eu penso. A gente vê um aumento muito grande de fake news até hoje e também a polarização política. Para ser um apresentador, para conduzir um programa, assim, realmente tem, às vezes, que pisar em ovos. Bom, é fundamental que você saiba o que você está falando, saiba o que você está... Né? Você tem que ser baseado em informações. Então, se você estiver errado, é porque a informação que você recebeu está errada. Não está errada, a informação está errada. Sim. E aí vem o fake news. O fake news, você não pode colocar nada no ar sem checar, sem saber aquilo que é verdade. Então, quando eu ouço aqui no corredor que tal político vai fazer tal coisa, vai falar tal coisa, eu procuro pelo menos um dos dois lados, porque é difícil, você não vai conseguir falar. Você tem que ouvir os dois lados antes de colocar no ar. Você não vai colocar nada no ar. Não vai colocar nada no ar, né? Porque ninguém vai permitir que você, não, isso você não pode falar, isso você não pode falar. Então eu procuro para saber se o assunto é verdadeiro. Então é verdade, aí é decisão minha se eu vou colocar no ar ou não. E na grande maioria, se não interferir, se não ferir a outras pessoas que estão acima de mim, eu vou e falo. Falo e assumo a responsabilidade.
mas checando. O grande problema é que hoje, na internet, você não tem tempo para fazer isso. Então as pessoas falam aquilo que pensam, aquilo que querem, e elas acham que você, no meio de comunicação, deveria ser a mesma coisa, deveria fazer o mesmo. Só que se você for fazer, você vai ter que deixar de ser alguém da comunicação, você vai ter que parar. E tem toda essa evolução, né? Como... Você vai ter que escrever na internet, vai ter que falar na internet. Então você fala o que você quiser e responde sozinho, mas não coloca ninguém, você entendeu? A gente vai entrar na área do podcast, né? Sim. E mais ou menos é isso daí. Por que a rádio não faz isso? Por que a TV não faz isso? Tá ali a forma, é simples, né? Compromisso. Então, o cara não tem compromisso com nada, o cara que está promovendo aquela entrevista, ele tem compromisso com ele. Com a audiência dele. Com a audiência dele. Ele não tem mais ninguém, sabe? Ele não tem regras a seguir. Né? Ah, mas ele não tem medo. Não, mas tem interesse. Ele tem interesse. Esse é o ponto. O meio de comunicação não pode ter interesse. Ele não pode induzir o povo a ir para um lado. Na faculdade, a gente aprende que é praticamente impossível ser 100% imparcial o tempo todo. Mas a gente tenta. Não, mas a partir do momento, eu sempre falo, né, que a partir do momento que você tem opinião, você não está sendo mais imparcial. A opinião é sua, é verdade ou não? Às vezes a gente não controla a cara, assim, que eu não concordo, mas a gente tem que ser o mais imparcial possível. Tânia, eu uso muito a frase quando eu estou comentando alguma coisa. É a minha opinião. Não significa que eu estou certo. É a minha forma de pensar. E se alguém tiver uma forma diferente, que eu estou dando uma informação errada, por favor, me comunique. Vamos conversar, vamos bater um papo, passar o certo para o povo qualquer. Ninguém entra em contato, é porque realmente o caminho é esse. E as pessoas não estão dispostas a conversar, né? Hoje em dia. As pessoas não querem, a opinião é essa e é minha. Ninguém tem que querer fazer mudar de ideia. Não, as pessoas podem conversar. Nós vivemos dias difíceis. O que predomina hoje na vida é quem está do lado direito e quem está do lado esquerdo. Sabe? Não existe meio termo. Ou você está aqui ou você não está aqui, você é de lá. Não, eu tenho o direito de estar aqui, embora eu não concorde com aquilo que está acontecendo aqui, mas eu estou aqui. Não significa que eu seja contra, significa que eu acho que pode ser diferente. Mas, em toda essa carreira, então, você passou por várias mudanças na comunicação, né? Mas o rádio em si, ele evoluiu, mas se manteve sempre estável. Como que você vê isso? O poder do rádio? Rapidamente, porque você viu que eu tenho 47 anos, tem história para contar, ainda eu fico batendo papo, estou alongando, vocês vão ter que editar um programa. Mas aí é o seguinte, eu passei por 3 ou 4 fases do rádio. Quando eu entrei no rádio, o rádio era todinho ao vivo, não tinha programa gravado. E eu passei por isso, e depois veio a tecnologia, né? Com as produções, gravações. Foi o primeiro prejuízo do rádio. Nós falamos, por que eu vou pagar locutor, pagar isso, pagar aquilo, coisa e tal, sendo que eu posso gravar? Mas daí surgiu o seguinte, olha, pode gravar, agora você precisa saber quem é que vai ouvir. Se você coloca um programa gravado, por mais conteúdo que ele tenha e boa produção que ele tem, ele perde para o outro rádio, para outra estação, para o outro que está fazendo o programa, que está ao vivo. E o rádio começou a sofrer modificações também quanto à política. Nós tivemos 3 fases. A melhor fase do rádio é quando ele era povo. Depois ele ficou cerca de 30 anos calado, falando só aquilo que ele podia falar. E depois veio a abertura da comunicação. Mas logo depois da abertura da comunicação, houve a evolução da TV, que interferiu também no rádio. Ah, por que eu vou se a TV tem imagem, o rádio não tem? Só que o rádio é imediatista, o rádio é energia. Você ligou, está falando, né? E depois eu vim para a fase da internet. Ah, agora o rádio vai acabar porque tem internet. Não, o rádio ressurgiu. A cada década falam que o rádio vai acabar. Uma coisa que o rádio vai acabar. Ah, o rádio vai acabar. O rádio já era, o rádio acabou, sabe? Agora é podcast, né? Podcast, o rádio vai acabar. Não vai. Mas eu chego à conclusão que quem fala que o rádio acabou, porque não ouve rádio. Então ele acha que acabou. Acabou para ele, né? Acabou para ele.
Então, fazer o quê? Aí, né? Mas o rádio não, o rádio é muito forte, né? Muito forte. Com a internet mais ainda, porque para chegar nos Estados Unidos, a difusora que eu trabalhei tantos e tantos anos, eu tinha um ouvinte que mandava registro por causa de audiência e até correspondência dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão, de outros países, porque acompanhavam a programação lá através dos transmissores de ondas curtas, né? E é difícil, né, contar a sua história sem fugir da história do rádio aqui da cidade. Passei por todos os companheiros que estavam ainda já uma idade bem avançada, né? Trabalhei com eles e tudo mais. Estou também com a minha idade avançando e também vendo os novos aí chegando. Tem muita gente boa, estava até batendo um papo com a Thaíra aqui, eu trabalhei com muita gente que veio recém-formada da faculdade, deu essa possibilidade, né? E eu acho que tudo é uma passagem, né? Eu acho que eu estou aqui fazendo aquilo que eu gosto, né? Gosto de fazer, porque senão não estaria, né? Ninguém tem tanta paciência de ficar durante 47 anos fazendo aquilo que não gosta, né? E eu acho que principalmente o ouvinte tem muita paciência, né? De ficar 47 anos ouvindo, né? Você falar. Agora então a gente falou do seu passado, do seu presente e o Pedro Luiz do futuro aí. Quais são os vislumbres? O dia de amanhã Deus pertence, né? O dia de amanhã Deus pertence. Eu vou continuar fazendo o meu. Que está fazendo bem feito. Só vou mudar radicalmente a minha vida se eu ganhar sozinho na Mega Sena. Aí nem eu vou estar aqui. Então, como isso é muito difícil de acontecer, é impossível. Pedro, mas por quê? Não, eu vou mudar radicalmente. Né? Como é que é? O milionário, né? Eu vou estar aqui na... Não que eu não queira, né? Mas daí não, né? Como é que eu vou dizer não, se você está com dinheiro? Eu não tenho dinheiro hoje, se a pessoa me procurar, olha, eu não posso, ou eu posso te ajudar e tal. Mas você tendo dinheiro e virar as costas, é algo que eu não consigo conviver com isso, viu, Tânia? Não consigo conviver com isso. E aí, como é que você faz? Aí você vai mudar radicalmente, porque você vai ter que sair do local, não vai? Você vai ter que ter uma outra vida, não vai? Não, dá para você viver no mesmo lugar, tá, com 200 milhões na conta, eu vou ficar morando no mesmo lugar. Então já fica a dica, se algum dia não tiver programa do Pedro Luiz, é porque ele está milionário. É porque eu ganhei na Mega Sena. Se o Pedro Luiz não estiver no programa, não estiver apresentado, ele ganhou na Mega Sena. Mas sou tão verdadeiro, mas tão verdadeiro naquilo que eu faço, que eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou chegar e vou falar que eu ganhei na Mega Sena. É isso, obrigada, Pedro Luiz, pela entrevista, por ter recebido na sua casa, na sua segunda casa. E eu até estava nervosa, né, de entrevistar aí um famoso entrevistador, que é difícil o entrevistador ser entrevistado. Então, eu sempre falo que eu tenho muita história para contar. Então, e não é me vangloriar disso, porque se eu não tivesse visto tanta coisa que eu vi aqui na cidade do Palácio, do que adiantaria ter visto, ter vivido aquilo lá. Eu procuro passar sempre isso para as pessoas e tudo mais. Gosto de conversar. Então tem tudo a ver em prosa, né? Porque aqui é um bate-papo, uma conversa, né? Muito gostoso, muito obrigado, viu? Agradeço de novo, agradeço a você que nos assiste também. Este foi o nosso Dedinho de Prosa com Pedro Luiz, radialista e parte aí da história do rádio. Muito obrigado. De Taubaté. Obrigada, Valeu. gente. Até a próxima. Obrigado pelo carinho.